Vamos falar sobre arcos. Arcos são regiões na circunferência determinadas por dois pontos. Então aqui o ponto A e B determinam um arco, o arco azul, e determinam outro arco, o arco vermelho. Normalmente nós diferenciamos porque os dois serão arcos AB. Eles são delimitados pelos pontos A e B. Para diferenciar, nós podemos dizer que o arco vermelho é o arco maior AB e o arco azul é o arco menor AB. Ainda é possível determinar pontos no interior de cada um dos arcos e, ao invés de nos referirmos apenas como arco AB, chamar a região azul de arco ACB e a região vermelha de arco ADB. Assim eu consigo diferenciar os dois arcos. Os dois são AB, mas eu consigo diferenciar um do outro. Tá? Então, esse arco, dois pontos sobre a circunferência, delimitam uma região na circunferência. Essas regiões podem ser medidas. A unidade de medida mais utilizada é o grau. Também nós temos o radiano, o grado, como unidades bastante utilizadas. O que vem a ser o grau? Eu penso na circunferência como uma pizza. Se eu dividir a pizza em exatamente 360 partes iguais, cada região da fatia de pizza vai ser um arco de 1 grau. Então, se eu delimitar ela, se eu dividir ela em 4 partes, eu tenho uma outra divisão. Eu poderia chamar dar um nome para essa região vermelha aqui como uma unidade de medida. Se eu fizer isso em 60 partes, eu posso dar um nome para essa região vermelha. Tá? No caso quando eu divido isso em 360 partes, a unidade de medida vai ser chamada de grau. Se eu fizer isso em 400 partes, dividir a circunferência em 400 partes, a unidade de medida será chamada grado. Tá? Grau e grado. Ângulo central. Então, quando eu vou medir, estabelecer uma unidade de medida, agora eu vou trabalhar com grau, eu preciso, então, saber como medir esse arco. Esse arco deve ser sempre medido a partir do centro da circunferência. Então, eu tenho um ângulo que parte do centro. A medida desse ângulo central, esse ângulo AOB, é 42 graus. Então, a medida do arco é 42 graus. Repare que é muito importante que o vértice desse ângulo esteja no centro, é um ângulo central. Senão, cada lugar que eu pegar o vértice, eu vou ter uma medida diferente. Se eu mover esse ponto azul para cá, 31 graus, 28, 24, 24, 27, 29, 21 graus quando está sobre a circunferência. Isso é um caso especial, né? Nós chamamos isso de ângulo inscrito. 21 graus é exatamente a metade do ângulo central, 42 graus. Então, ângulos sobre a circunferência medem a metade do ângulo central. Tá legal? Mas, então é isso. A medida desse arco é a medida do ângulo central. Para terminar, eu quero que você compreenda a diferença entre comprimento do arco e medida do arco. Então, nós estamos medindo ângulos e arcos em graus. A medida do arco é a medida do ângulo central. Então, nesse caso aqui, o arco AB tem a medida do ângulo central, 92 graus. O arco CD também tem a medida do ângulo central, 92 graus. E o arco EF também tem a medida do ângulo central, 92 graus. Então, são circunferências concêntricas. Mesmo que uma seja maior do que a outra, como os pontos A, C e B, D e F estão alinhados, esses arcos têm a mesma medida. Tá? Então,
Repare que o que vai mudar é o ângulo central. Se o ângulo central se modificar, vamos dizer a posição do B, agora todos os três medem 38 graus. Tá legal? Então essa é a medida do arco. Não importa o tamanho da circunferência, depende da abertura do ângulo. Agora, não pode confundir isso com o comprimento do arco. A medida do arco é em graus. O comprimento do arco pode ser em metros, em centímetros. O que vem a ser isso? Pensa que eu quero percorrer uma distância do ponto A até o ponto B. Isso eu vou caminhar sobre a circunferência. Se eu passasse com um barbante do A até o B e depois esticasse, eu poderia medir facilmente com uma trena, com uma fita métrica, a distância de A até B em linha reta. Isso é o comprimento do arco. Tá? Então, é claro que como a circunferência mais externa é maior, o comprimento do arco azul vai ser maior que o comprimento do arco rosa, que vai ser maior que o comprimento do arco verde. Então, esses comprimentos vão depender da medida do raio da circunferência. Quanto maior a circunferência, maior o comprimento. Ao passo que o ângulo central é quem vai determinar a medida do arco. Então, medida do arco está ligada com a medida do ângulo central. Comprimento do arco é como se eu esticasse o barbantinho e medisse. É a distância do ponto A até B andando sobre a circunferência, ou do ponto C até D andando exatamente sobre a circunferência. Espero que com isso você tenha entendido a diferença de comprimento e de medida de um arco. Valeu, obrigado e até a próxima!